Muito bem, então, bom dia a todos. Vocês estão aí em sala de aula. Bom dia para você que irá assistir depois, ou boa tarde, ou boa noite, não sei qual que será o seu horário. Nós estamos aqui para mais uma aula de sociologia. Mais uma aula de sociologia. Antes de mais nada, indico a você entrar lá no Google Classroom, realizar as atividades pertinentes de sociologia, língua portuguesa, história, geografia, matemática, de todos os componentes da sua grade curricular. Além disso, peço a gentileza que você visite o CMSP e também realize as atividades que estão lá, que fazem parte do seu conjunto probatório. É, vou deixar a mesma mensagem para vocês que eu deixei para as outras turmas, que é de suma importância. Primeiro, eu sei que nós estamos no meio de uma pandemia, sei que tudo ficou difícil para todo mundo, mas isso não pode ser um motivo para a gente se escorar e não estudar. Não sei se vocês sabem, mas os meninos lá do ensino privado, lá das escolas particulares, eles entram em sala de aula, assistem aula com os professores, copiam no caderno, grifam, fazem atividades. Então, lá no vestibular, lá na frente, numa disputa de emprego, esses caras vão estar na frente de vocês. Então, não coloque a pandemia como uma muleta para não estudar, tá bom? Participe das aulas assim que possível, assiste, busque no YouTube, busque conteúdo, faça a sua formação de forma eficaz. Dito isso, vamos à aula. Pessoal, dentro da organização dos estados, nós temos a organização interna, né, do Estado, né? Dentro do território brasileiro, nós temos esfera federal, estadual, municipal, os órgãos que compõem, né? Secretaria disso, Ministério daquilo, que vai organizar a estrutura do Estado brasileiro, mas também nós temos aquilo que nós chamamos de organizações ou organismos internacionais, que vão definir algumas normas internacionais de participação ou do Brasil ou de outros países, para que tenha uma segurança jurídica um pouco melhor, tá? Por que segurança jurídica? Imagine todo mundo fazendo comércio, sendo um órgão que vai regulamentar aquilo, em caso de um conflito, de uma briga por um bem que não foi pago, ou uma mercadoria que não foi entregue, nós vamos entrar pedindo ressarcimento daquilo onde? Então, existem os órgãos internacionais, os organismos internacionais, que regula essa intermediação, então essa participação dos países, tá? Então, um primeiro órgão internacional que eu gostaria de citar, só um momento aqui, senão nós vamos ficar sem a aula. Desculpa até, deveria ter feito isso antes. Beleza. Então, nós temos a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. A ONU é aquela intermediadora de conflito, né? Então, é onde as nações se unem e ela começa a discutir as grandes prioridades existentes no mundo. A gente vê organização da ONU para clima, para tempo, guerra, que mais? Agora teve a pandemia, o órgão regulador da saúde falou no mundo.
né? Então, assim nós vamos ver que existem organismos internacionais que regulam as relações e o comportamento. A OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, para você se relacionar com o comércio internacional, você tem que seguir as regras impostas pela OMC. A UE, que é a União Europeia, que é a União de Estados Europeus ali, que tem uma definição clara da participação comercial, do desenvolvimento, da entrada e saída de europeus em outros países, como que vai funcionar. Então, é regulado por esse órgão. Mercosul, né, que é o mercado nosso aqui, né, das Américas, né? OEA, Organização dos Estados Americanos. Banco Mundial, né, onde os países que querem fazer um empréstimo, ele vai, faz um empréstimo, aí fica aquela dívida externa, tamanho do mundo, né? Organização para Agricultura e Alimentação, FAO. FMI, Fundo Monetário Internacional. Então, cada órgão desse daí, existente, ele tem uma competência. Então, nós vamos falar um pouquinho da competência de cada um deles, né? Organização das Nações Unidas. Então, a Organização das Nações Unidas é uma instituição internacional formada por 192 estados soberanos, fundada após a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos perceber que a ONU ela surgiu com um objetivo, pós-guerra mundial, para manter a paz, a segurança no mundo e fomentar as relações cordiais entre as nações, promover o progresso social, melhores padrões de vida e direitos humanos, né? E os membros são unidos em torno da Carta da ONU, né? Um tratado internacional que enuncia os direitos e deveres do membro da comunidade internacional. Então, dos 192 países que fazem parte, e o Brasil é um desses 192 países, eles decidiram, então, que após a Segunda Guerra, que eles iriam evitar de todo e qualquer modo a guerra, que pudesse manter em paz, segurança. Por isso que todo país tem os princípios da soberania. Então, todo país é soberano. Ninguém pode sair invadindo o país, metendo o pé na porta, por esse princípio da soberania. E a ONU é um órgão internacional que vai regular essas relações. Então, pode ver que sempre que existe um foco de conflito ou um conflito, quem faz essa intermediação é a ONU. Agora nós tivemos Israel ali, aquele conflito, quem que conseguiu intermediar para acabar com o bombardeio foi a ONU, né? Então, os membros da ONU intervêm, aí estende a bandeira branca e volta à paz, né? E não é só para isso também, né? Para manter as relações sociais, né? Nós estamos vendo aí que tem um órgão internacional que está disponibilizando vacina para outros países, né? O Brasil recebeu 500 mil esses tempos, outro país recebeu 1 milhão de vacina, na África do Sul. Então, o que vão fazer? Nós temos uma pandemia nesse momento, uma grande dificuldade das pessoas em adquirir vacina, os países mais pobres que o nosso, maiores dificuldades ainda de adquirir essa vacina. Então, esse órgão internacional, que é um Banco Mundial de Vacinas aí, então está distribuindo vacina para os países mais carentes do mundo e também para os países considerado o epicentro da pandemia agora.
Mais uma das funções das Nações Unidas são constituídas por. As Nações Unidas são constituídas por 6 órgãos principais, né? A Assembleia Geral, né? O Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela e o Tribunal Internacional de Justiça e o Secretariado, né? Todos estes órgãos situados na sede da ONU em Nova York, com exceção do tribunal que fica em Haia. Esse tribunal é um tribunal penal para julgar crimes contra a humanidade. Toda vez que há um crime contra a humanidade que afeta direto grupos de pessoas, então é esse tribunal internacional que julga. Nós tivemos aí Saddam Hussein, né, foi julgado nesse tribunal aí. Ligados à ONU, há organismos especializados que trabalham em áreas tão diversas como saúde, agricultura, aviação civil, meteorologia e trabalho. Por exemplo, OMS. Olha como que é bom. O nome me fugiu ali no começo, que é a Organização Mundial da Saúde, e graças a Deus fui salvo aqui. A Organização Mundial da Saúde, né? Quando saiu a movimentação, a grande movimentação mundial pela cloroquina, hidroxicloroquina, a ONU falou: olha, a gente precisa tomar cuidado, nós não podemos utilizar isso daí, esse medicamento, de forma massiva, porque o medicamento ele tem contraindicações, né? Não é que o medicamento não possa ajudar, são as contraindicações que o medicamento tem. Você pegar a bula da cloroquina e da hidroxicloroquina, uma das contraindicações dela é a arritmia cardíaca, ou seja, fazer com que o coração trabalhe fora do ritmo. Então, se você pega uma medicação dessa e prescreve em massa para a população, você vai encontrar pessoas com problemas cardíacos que sofrerão grandes impactos, podendo até vir a óbito. Por isso que a OMS não recomendou o uso da cloroquina naquele momento. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, toda vez que existe alguma divergência, algum problema relacionado ao trabalho, ligado ao trabalho propriamente dito, cabe à OIT, né, que é essa Organização Internacional do Trabalho, definir regras claras internacionais que serão aplicadas aí não só no Brasil, mas em todo o mundo, para garantia de direitos e também deveres do trabalhador. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, esse organismo especializado juntamente com as Nações Unidas e os programas de fundos, tais como o Fundo das Nações Unidas para as Infâncias, Unicef, compõe o sistema das Nações Unidas. Então, nós vimos aqui alguns órgãos específicos das Nações Unidas. O que nós, como aluno de ensino médio, primeiro ano do ensino médio, né, o novo ensino médio, precisamos entender com isso? É que tanto há uma organização interna como uma externa, nacional, como uma organização internacional. Deixa eu ver se eu consigo abrir a luzinha aqui para a gente entender essa estrutura aqui.
Lousa. Abrir uma lousa interativa. Criando. Enviar. Muito bem, olha que bonitinho. Vamos explicar para vocês aqui então. Como é que funciona esses órgãos aí, então, que é Vitor, Gabriele e tantos outros aí que já chegaram que depois eu não vi. Deixa eu ver, agora estamos em 8. Gabriele, Kevin, Cauã chegou também, bem-vindo. Lucas, Melches e Vitão. Desculpa não falar o nome direito aí. É Melchiades, tá certo? Depois você fala para nós aprender. A gente apanha com o nome da gente. Então, pessoal, como é que funciona esses órgãos internacionais? Vamos pensar em termos de estrutura. Vamos pensar primeiro a estrutura brasileira. Bom, no temos Brasil, os órgãos federativos. Esses órgãos, eles serão criados pelo presidente da República. Quais órgãos serão esses? Ministério da Saúde. E aí nós vamos colocando diversos ministérios que são criados, diversos órgãos federativos que são criados aí. Beleza? Dentro desses órgãos federativos, cada um compõe uma função. Qual que é a função, por exemplo, do Ministério da Educação? Regular as normas pertinentes à educação no Brasil. É isso que nós temos estudado agora nesse momento. Lei de diretrizes da educação, blá, 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 coisa e tal. Alguém expande para mim essa escrita que eu coloquei aí. Valeu. Joga mais pro cantinho aqui. Vamos abrir outra aqui de ladinho. Agora, na esfera internacional, você percebe, não sei se vocês perceberam,
que nós temos os mesmos órgãos parecidos com um nome diferente. Quando a gente fala de ONU, que é a Organização das Nações Unidas, não parece que nós estamos falando de um órgão maior que serve para regular toda a relação dos países existentes. Então, nós temos um órgão maior, como se fosse o presidente da República, fazendo uma analogia. Então, a ONU fala assim, a partir da Segunda Guerra, depois do Tratado Internacional de Direitos Humanos, nós vamos manter a paz. Nós vamos manter a harmonia e as relações sociais entre diversos países do mundo. Qual que é o objetivo disso, pessoal? O objetivo disso é o primeiro ponto ali, paz. Aí, dentro desse órgão vai aparecer um chamado OIT, que é Organização Mundial do Trabalho. O que esses caras vão fazer? Regular relações de trabalho pelo mundo. Exemplo. Estão querendo derrubar agora as patentes de medicamentos. Quem que faz isso? OMS, Organização Mundial da Saúde. Aumenta pro tiozinho aí. Isso. Organização Mundial da Saúde. Então, é esse o órgão que vai intervir para fazer essa mudança das relações. Então, nós sempre vamos ter órgãos regulatórios, tanto no cenário nacional como no cenário mundial, que trarão uma organização sistemática. É como se a gente pensasse em uma escola. Quem que é o responsável maior pela escola? Alguém chuta aí para nós. É o que, professor? O diretor? Isso, é o diretor. O diretor é o responsável maior pela escola. Só que o diretor consegue fazer a escola funcionar sozinha? Não, né? Ele precisa do quê? Ele vai precisar de uma equipe que vai trabalhar junto com ele, não é verdade? Tanto é que quando vocês chegam na escola, tem alguém lá na portaria, tem secretária, lá no pátio tem os auxiliares, faxineira, a cozinheira, e lá na ponta da lança tem o professor, que é o que vai ter o maior contato com vocês, que é aquele que está em sala de aula, aquele que vai transmitir o conhecimento, é isso. Mas antes de chegar tem uma estrutura, uma organização.
essa estrutura também funciona internamente, dentro, quando nós falamos de Brasil, e externamente, quando nós falamos de mundo. Então, as relações, elas precisam sempre serem reguladas. Se vocês prestarem atenção quando nós estudamos o processo de socialização no começo do ano, nós estudamos exatamente isso, a regulação de comportamento das pessoas. Primeiro você aprende em casa, depois você aprende na escola, na igreja, no trabalho, e vai aprendendo e vai tendo um comportamento regular, organizado, de forma organizada. É assim que consegue interna e externamente, né? A função: manter a paz, proteger os direitos humanos, promover o desenvolvimento econômico e social das nações, estimular a autonomia dos povos dependentes, reforçar os laços entre os Estados soberanos. A OMC, que é a Organização Mundial da Saúde, é uma organização internacional que trata das regras sobre o comércio entre as nações. A Organização do Comércio, né? Os membros da OMC negociam e assinam um acordo que depois são ratificados pelo parlamento de cada nação e passa a regular o comércio internacional. Em inglês, é denominado World Trade, né? Organization WTO, que possui 153 membros, e em 23 de junho de 2008, Cabo Verde tornou-se o mais novo membro da OMC, né? A sede da OMC está em Genebra, Suíça. Entrou em funcionamento 1º de janeiro de 95, e as suas funções gerir os acordos que compõem sistemas multilaterais de comércio, servir o Fórum para o Comércio Internacional, firmar acordos internacionais, supervisionar adoções de acordos e implementação desses acordos pelos membros da organização. Então, a coisa, ela existe para ser organizada, para que nenhum comerciante que faça essa relação internacional seja passado para trás, seja deixado de lado, né? Além disso, a OMC realiza conferências a cada 2 anos e existe um Conselho Geral que implementa as decisões dos conselhos da conferência. Então, a cada 2 anos, eles vão fazer essa conferência, que eles discutem lá o que deu certo e o que deu errado. O que deu certo se mantém, o que deu errado, a partir desse momento, nós vamos mudar a estratégia, vamos fazer de forma diferente, tal. União Europeia, né, é uma organização internacional construída atualmente por 27 membros e foi estabelecida com esses nomes pelo Tratado da União Europeia, normalmente conhecido como Tratado de Maastricht, em 92, mas muitos aspectos dessa união já existiam desde a década de 50. A União Europeia tem sede em Bruxelas, Luxemburgo e Estrasburgo. O Tratado de Paris, assinado em 51, estabelecendo a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? Tratado de Roma, assinado em 57, instituindo a Comunidade Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atômica, ou Euratom. Então, é assim, vamos fazer uma coisa diferente, vocês vão perceber aí que tem os anos aí, ó. E cada ano foi assinado um tratado para determinada atividade. Na Alemanha, na Bélgica, na França, na Itália, Luxemburgo e outros países, depois disso, a União Europeia levou a cabo 6 alargamentos sucessivos em 73, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, em 1981, Grécia, em 86, Portugal, Espanha e assim sucessivamente. Em 72, 94, Noruega assinou também o Tratado de Adesão
na europeia, né? No entanto, nas duas ocasiões, através de referendo, a população norueguense rejeitou. Então, não basta o presidente assinar, a população tem que aceitar. Mostra a área geográfica aí que pertence, o professor vai até em geografia. E o Mercosul, que é o nosso, né? Que é o Mercado Comum do Sul, né? É a União Aduaneira, Livre Comércio, Intrazona, né? Política comercial comum de 5 países da América do Sul. Em sua formação original, o bloco era composto por 4 países: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E desde 2006, a Venezuela depende de aprovação dos congressos nacionais para, para que a sua entrada seja aprovada. Estados fortes na Argentina, Brasil 91, Paraguai, Brasil 91, Venezuela 2006. Estados associados, né, que se associaram ao Mercosul: Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Estado observador, México. Então, é um livre exercício de comércio internacional aqui entre esses estados pelo Tratado do Mercosul. Organização dos Estados Americanos, né, que criada em 48, com sede em Washington, Estados Unidos, cujos membros são 35 nações independentes da América. Foi fundado em 30 de 48, constituindo como se um organismo regionais mais antigo do mundo. O objetivo dele é desenvolvimento econômico, social e cultural. Cuba, apesar de ainda ser membro da organização, não tem direito a voto nem participar das reuniões. Fundo Monetário Mundial é o que empresta dinheiro para os países do mundo, né? Aliás, para os países que estão ligados e associados a ele. Aí tem a prospecção, antinúmero, né? Direito especial a saque. E a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Então, nós vamos perceber que para tudo existe uma organização. Por que nós estudamos isso no ensino médio? A pergunta que não quer calar é isso. Para nós entendermos as estruturas existentes na esfera social. Olha lá, ó. Lembra que eu coloquei? Diretor, faxineiro, secretário, tal. Uma escola não funciona só com diretor, nem só com professor. Eu garanto para vocês que quem está na escola agora, nesse momento, assistindo essa aula, agora faltam 3 minutos para o intervalo lá. O pessoal tá louco para comer aquela merenda gostosa que a tia lá da cozinha faz com um espetáculo, né? Uma delícia, deu até água na boca agora. Tá bom, pessoal? Pessoal, então, alguma pergunta em relação ao que nós vimos hoje? Não, nenhuma, professor. Tem certeza? Sim, sim.